Para falar sobre o tema de hoje, precisamos primeiro refletir sobre a gratidão. O que é de fato ser grato? E qual é o seu valor? Para amparar essa ideia, gostaria de expor aqui uma reflexão extraordinária feita por Antônio Nóvoa, reitor e professor da Faculdade de Lisboa, referente ao Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Deixo para isso, e como referência, o vídeo na descrição para quem quiser ver sua reflexão na íntegra. Em resumo, o tratado diz que existem 3 níveis de gratidão: um mais superficial, um intermediário e um extremamente profundo. Curiosamente, o reitor associa essa ideia à concepção linguística das palavras usadas para agradecer, existentes nos diversos idiomas, e chega a uma conclusão interessante. No nível mais superficial de agradecimento, temos palavras como thank you, do inglês, ou zu danken, do alemão, que simbolizam simplesmente o reconhecimento da ação feita pelo outro. É a gratidão a nível intelectual. Na língua espanhola, italiana e francesa, em contrapartida, vemos o nível intermediário da gratidão, pois eles dizem gracias, grazie ou merci, o que indica que, além de reconhecer a boa ação, desejam que a pessoa seja agraciada ou receba uma mercê pelo bem que fez. No entanto, apenas no português, segundo as considerações do professor, é que temos o terceiro nível da gratidão e o mais profundo. Isso porque dizemos obrigado. Isso significa que a boa ação de outrem foi tão importante que cria um vínculo, no qual eu me sinto na obrigação de retribuir o bem que me foi feito. Neste sentido, é que caminho para tentarmos entender o que o capítulo do Evangelho de hoje tem a nos dizer. Afinal, quando nos deparamos com a ingratidão, fica nítido que estamos diante de alguém que apenas arranha a superfície de tal sentimento, ou seja, que reconhece a ação feita muitas vezes, mas que não permite que nada além disso nasça da boa ação. O que quero dizer com isso é que não deveríamos nos alarmar por sermos pagos com a ingratidão, precisamente porque o ingrato é justamente sempre o mais prejudicado. Isso devido ao fato de que ele não nutre dentro dele todo o sentimento de felicidade e prosperidade que existe em dizer genuinamente graças ou obrigado. Agradecer superficialmente é reconhecer o jardim de bonanças de seu vizinho, mas não se vislumbrar com as cores das flores, com a sombra das árvores, com o frescor da brisa fresca. Também indica que não se encontra disposto a abençoar tudo isso que o quintal do outro lhe ofertou nos momentos de dificuldade, ou que sequer se sente compelido a semear também o seu próprio jardim de formosuras, comprometendo-se a doar de volta uma muda de alegria num futuro melhor. Em outras palavras, quem recebe ajuda e paga o outro senão com ingratidão, desfruta apenas momentaneamente do bem que lhe foi feito, o qual se dissipa rapidamente, porque não cria raízes, não cria vínculo nenhum de retribuição. Não seria isso uma verdadeira lástima? Não deveria, portanto, aquele que recebe a ingratidão das pessoas se preocupar tanto com isso, pois o verdadeiro desafortunado é aquele que não é capaz de cultivar em si a própria sorte, a própria graça, o excelso amor, e assim não pode retribuir de forma alguma. Quando praticamos o amor com o nosso próximo, agimos com caridade. Isso não é nenhum segredo para ninguém. Porém, a expectativa do que virá de tais ações é que nos dirão se somos realmente abençoados ou se ainda andamos de mãos dadas com um egoísmo doentio e exagerado. Quem faz o bem na espera de receber o bem, não age senão visando apenas os seus próprios interesses.
Mas quem pratica a lei de amor, porque sabe que essa deveria ser a resposta natural às escolhas da vida, este sim já compreendeu que não é necessário que o outro faça o mesmo, pois pode afirmar para si próprio: a virtude do amor já está em mim. O outro, que é ingrato, ainda tem muito que cultivar em si mesmo, muito que aprender sobre como agir de acordo com as leis de Deus, com a lei de causa e efeito. Muitas vezes, as pessoas acreditam que o bem, feito para fulano ou para cicrano, virá de volta para si exatamente pela mesma pessoa. Mas não é assim, muitas vezes, que o universo trabalha. O bem, puro e santo, vem através daqueles que são capazes de com ele se comprazer, que são dignos de com ele existir. Esperar que o mal retribua o bem que lhe foi feito com amor é ter expectativa de que a natureza dê saltos os quais não consegue alcançar. Afinal, apenas o bom e o justo é capaz de agir com bondade e com justiça. Não quero dizer com isso, de forma alguma, que não devamos amar também os malfeitores, até porque estaria indo contra os ensinamentos de Jesus. Entretanto, onde quero chegar é que o amor para com os ignorantes, os malfazejos, os algozes, é importante como uma tentativa de despertar neles a centelha divina do amor, que reside no âmago de suas almas. É como o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, é um trabalho constante para que aqueles que se aliam ao mal entendam que serão mais felizes e queridos praticando o bem. Contudo, não será de uma hora para outra que eles saberão retribuir o bem com o bem. Equivocados são os que esperam que assim seja. Ora, quantos anos de estudo e trabalho duro demorou para você aprender a sua profissão? Seria diferente no desenvolvimento e no trabalho das virtudes? Tenhamos calma dessa forma, sem expectativas utópicas para com os outros. O bem realizado encontrará sua forma de regressar a quem o fez. Se não for advindo das mãos que ajudaram a reerguer, será pelo afago das falanges divinas de Deus, num porvir mais brilhante do que a superfluidade da matéria pode ofertar. Existe ainda outro ponto importante a considerar, já que todo aquele que faz do bem sua seara em sua vida, planta onde o corpo não vê nem a mente dá sentido. Semeia nas veredas de uma existência mais profícua e abundante de maravilhas espirituais. Em outras palavras, exercitam em si mesmos a tão salutar prática do bem para o desenvolvimento moral, que não lhes outorga um futuro livre de sofrimento, mas que os enaltece com as melhores ferramentas para superar qualquer vicissitude. Por outro lado, quem não é capaz de agradecer com a profundidade que deveria, seja por indiferença, inveja, ignorância ou qualquer outra triste realidade que seja, esse sim perde a oportunidade de fazer parte de um vínculo de luz e de amor, agraciado não apenas pelas palavras belas de reconhecimento e de carinho, mas pelos olhos soberanos e pela infinita bondade do Criador. Portanto, meus irmãos, se nos depararmos em nosso caminho com pessoas ingratas, reflitamos, em primeiro plano, se isso nos incomoda mais do que deveria. Se a resposta for positiva, talvez ainda precisemos compreender que o sentido de fazer o bem não está naquilo que virá a curto prazo, nas efemeridades da vida terrena, mas, sim, na consciência tranquila de quem se alia ao amor divino. Tentemos entender que este mundo faz das pessoas o que elas são, não o que esperamos delas. Devemos torcer com imenso vigor, inclusive em nossas orações, para que todos sejam melhores amanhã do que demonstram ser agora. Mas não esperemos dos outros as bênçãos que dependem muito mais de nós mesmos. Incomodar-se com a ingratidão dos outros, por fim, é preocupar-se em demasia com o que não podemos mudar, deixando de lado a oportunidade de continuar na obra que Deus espera de nós, amarmo-nos uns aos outros. Como o outro reage,
É um problema e uma colheita particular dele. Mas como eu permitirei que isso me atinja, é uma escolha minha. Finalmente, deixar-se desequilibrar pela ingratidão dos outros é viver na espera dos agradecimentos superficiais, que talvez nunca cheguem, sem compreender que, quando o terreno for fértil, o bem há de florir, independente de nossas expectativas, mas de acordo com as nossas ações. Hajamos, portanto, com compaixão, empatia e caridade. E sejamos profundos ao ponto de criar vínculos de amor com as pessoas, esperando que elas venham a se enraizar conosco na mesma maneira e com a mesma intensidade, mas sem nos entristecermos quando assim não acontecer. Afinal, a virtude que nos fez semearmos o amor permanece conosco. E isso deveria bastar como a alegria e o incentivo para seguir adiante no bom caminho. O restante, deixemos nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe.